eu fugi do assunto, né? Todo mundo confirmando, inclusive o Thiago deu a informação agora há pouco nos donos da bola, do encaminhamento da contratação do Rony, e aí agora de São Paulo, inclusive eu estava no ar agora no Jogo Aberto, e aí recebi a informação de que não, o Vasco jogou areia. Eu falei, meu Deus do céu, o que de fato aconteceu? Thiago Fernandes, buenas tardes, muchacho. Boa tarde, HG, boa tarde, pessoal de casa. Olha, HG, a verdade é a seguinte, o Atlético fez a proposta ao Palmeiras, 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros por bônus, ou seja, pode chegar a 8 milhões de euros, dá 48 milhões de reais na cotação atual, e a verdade é que entre Atlético e Rony está bem avançado também. Então o Atlético tem a expectativa de anunciar o Rony nas próximas horas, no mais tardar nesta quinta-feira. A diretoria atleticana muito empolgada e animada com essa negociação envolvendo o Rony. Bom, o que eu tenho sobre o Vasco? O presidente do clube, o Pedrinho, disse a algumas pessoas do meio do futebol, que ele não teria condições de pagar ao Palmeiras o valor pela transferência do Rony. Então, nesse momento, acho bem difícil que o jogador vá para São Januário, porque pelo menos essa foi a postura do Pedrinho conversando com algumas pessoas que militam no meio do futebol. O Vasco não está pagando nem as parcelas do João Vitor lá. O Atlético também não pagou do Davidson, não. Ai, o Eltinho já chegou dando na canela do Bruno. Mas é importante lembrar isso. Não, sim, mas é porque eu acho que o buraco lá no Vasco é bem mais bem embaixo, maior. Né? A dificuldade financeira lá acho que é bem E maior. convenhamos, Bruno, claro, o Valu destacava agora há pouco lá na rádio, o cara vai para onde oferecer mais dinheiro, onde o projeto for melhor e tal. Claro que o dinheiro pesa, mas eu acho que num momento como esse, o projeto de futebol também tem um peso extra. O projeto de futebol do Atlético, sinceramente, é muito melhor do que o projeto de futebol do Vasco. Quando você encara o time estruturado que o Atlético tem. O Atlético, ele tem as suas dificuldades em elenco? Tem, mas o elenco do Atlético é qualificado. Tem grandes peças, tem grandes nomes. O jogador que está lá em São Paulo, jogando pelo Palmeiras, sabe o que é o Atlético, sabe o que o Atlético representa, sabe o que o Atlético vai buscar ao longo da temporada, sabe os objetivos que tem, sabe o planejamento que o Atlético tem. Então tudo isso pesa na hora de uma escolha. E isso se pesou, e pesou bastante, na própria negociação do Rony no momento. O Fluminense bateu na porta, o Fluminense esteve muito perto de fechar com ele. Então, assim, a escolha foi do próprio atleta. Então, o atleta segurou a negociação com o Fluminense, para muitos deu até para trás, que já estava muito encaminhado e ele voltou atrás na situação, para continuar uma negociação com o Atlético. Os sopros de Rony no Atlético já vem de longa data. Se eu não me engano, em dezembro o Thiago chegou a citar o nome do Rony aqui. Então já é algo que vem borbulhando há um bom tempo. Então tá aí, o Atlético tá fechado mesmo com esse jogador, que eu acho que vai ser muito importante para o Galo. Eu falei hoje, e eu acho que vale a pena a gente destacar isso aqui, do ganho físico, né? Da vinda do Rony, do ganho físico. Não estou falando só do ganho físico, não, mas eu estou destacando que o Atlético fisicamente ganha. Ganha em qualidade, os homens de frente, ganha em velocidade, ganha em força e com alternativas interessantes, né? Tendo o Júnior Santos, tendo o Rony e tendo também o Coelho. E aí, mais ganho físico com o Gabriel Menino, com o Natanael, ou seja, daqui a pouco, né, vem volante por aí e ainda tem a possibilidade do Caio Paulista. Eu acho o Rony tecnicamente subestimado. Ele é bom jogador. Eu também gosto. Ele é bom jogador, as pessoas pegam muito pesado. Eu acho que é um jogador que pode ser interessante, joga em mais de uma função. Sim. Joga pelos lados, joga também como centroavante. Então, eu honestamente acho que o Rony é um jogador muito subestimado pelo que ele faz no Palmeiras. Para mim, ele será muito útil nessa vinda ao Atlético, mas muito útil mesmo. Gostaria de ouvir, que ficou a coisa do Rony rústico, né? O pessoal brinca e tal. Boa tarde para todos os amigos aqui, os nossos telespectadores. Quando a gente para e vai olhar o que o Júnior Santos já fez em termos de temporada, ele fez uma grande temporada. Quantas ótimas temporadas o Rony fez pelo Palmeiras ao longo dos anos, hein? A ponto do Abel Ferreira, exigente, chegar numa determinada entrevista e falar que amava o Rony, né? Por conta de tantas coisas que ele é capaz de fazer no campo. Acho que com o passar das temporadas, e aí é uma opinião minha, o que ele passou a fazer melhor é aquele segundo atacante ao lado de um atacante mais móvel também, que ele fique com liberdade para se locomover.
Acho que jogando pelo lado direito ele também pode ajudar, mas eu entendo até que, nesse sentido, um jogador com mais possibilidades do que o Júnior Santos. O Júnior Santos, eu penso que ele rende o melhor dele, e aí é muito melhor, jogando pelo corredor direito ali, sendo bem incisivo, combinando com o lateral direito, no caso, o Natanael. E o Rony é um jogador, repito, né? Várias temporadas, muito campeãs. Acho que o aspecto, além do campo, que é positivo, que é jogador que experimentou da fonte de ser vencedor. E esses caras dificilmente voltam atrás, né? Especialmente por ter passado pelo Palmeiras, então é um cara com esse perfil que está chegando ao Atlético. O Valu falou sobre as boas temporadas do Rony, eu vim aqui pegar os números dele. Acho que talvez a única temporada que ele não tenha ido tão bem foi a passada. Na passada ele tinha 16 participações em gol com 63 partidas. E antes disso, em todas, ele participou de 15 ou mais gols e algumas até com menos partidas. Por exemplo, 2021, ele faz 48 partidas pelo Palmeiras com 15 participações em gol. E nos outros anos, ele sempre participa de mais de 20 gols. 2020 foram 21 participações, em 2022, 29 participações, em 2023 foram 21 participações. Então, assim, é um cara que sempre participou muito de gols defendendo as cores do Palmeiras. E participações são assistências ou gols. Não inclui o que o Elton fala, que é aquele passe que antecede a assistência, por exemplo. Ô, Thiago, e você leu aí o Palmeiras, né? E ele foi importante para o Atlético Paranaense. Você pegar os números dele eu só peguei do Palmeiras. Você pegar os números dele no Atlético Paranaense, então ele vem de uma sequência. O que aconteceu no Palmeiras para ele ser encostado, entre aspas, né? Teve 7 minutos no jogo contra o Água Santa, são os únicos minutos dele na atual temporada. A gente só vai entender se ele quiser falar quando ele for apresentado aqui no Atlético. Rolou uma quizumba muito clara. Com certeza. Rolou uma quizumba com o Dudu, rolou uma quizumba com ele. Qual outro jogador, hein? Tem um terceiro que eu não estou me lembrando bem. Só caras que encerraram ciclos pra mim, porque eu entendo que jogador encerra ciclo eu no também clube, entendo, tá? eu Tem gente que fala, mas como é que é assim? Não estava jogando lá, vai jogar aqui? Claro que não. Se não serviu pro Palmeiras, vai servir pro Cruzeiro? O caso do Dudu? Vai servir pro Atlético? Vai servir pra caramba. O cara é como se fosse uma planta ali que já estivesse perdendo a vida e de repente voltasse a imaginar novas raízes, assim, novos objetivos. Eu entendo muito isso. É que o Palmeiras, ele se tornou numa dimensão absurda no Brasil, ciclos de vitórias consecutivos. Aí o ano passado que não venceu, e é por isso também que o Palmeiras segue ganhando, né? Tem um técnico lá que vai mudar, de repente, o perfil. O Palmeiras que a gente vai ver esse ano pode ser um Palmeiras completamente diferente em que as características do Rony não se encaixem, mas se encaixe perfeitamente aquilo que o Cuca quer pro Atlético em 2025. Então, eu entendo muito dessa forma. Só para dizer o seguinte, além do aspecto todo que já foi citado aqui do Rony, um jogador que é físico, mas é saudável. Às vezes tem um jogador que é muito físico, exemplo, o Keno. Acho que se o Keno não tivesse os problemas de lesões ao longo da sua carreira, talvez nem tivesse saído do Atlético ou até do próprio Palmeiras. Mas o Rony, além de físico, ele se mantém apto, com saúde, durante a maior parte da temporada para servir o time. Eu acho que a questão dos jogadores do Palmeiras, você vê, tá rolando meio que uma sucursal aqui, mas a vinda do Scarpa foi ruim? Ótimo. Não foi. O Daverson foi uma situação de necessidade, o Atlético viu necessidade de trazer, foi um jogador importante na temporada passada e aí esse ano jogou muito pouco, então a gente não tem uma sequência para avaliar com mais cuidado, mas ele não vai ser titular no Atlético jamais, né? Principalmente com o que o Atlético tem na linha de frente. O Gabriel Menino chegou, pelo pouco que nós já assistimos até agora, alguém faz alguma ressalva? Eu não faço. Aí o Rony, acho aquilo que o Elton disse agora há pouco, eu falei do Júnior Santos, eu questiono valores, mas o jogador eu não questiono. Mas não questiono mesmo. Acho que, e o Rony, além de bola, ele é veloz, além de veloz, ele é físico. E o torcedor adora, o torcedor do Atlético adora esse tipo de jogador. E se o Caio Paulista vem, a princípio eu pensei, será? O Thiago Fernandes falou, meu querido, vem para a reserva do Arana. Então, para a reserva, acho um bom nome.
E agora ainda tem um nome que nós vamos falar daqui a pouco, que está começando a pipocar, o Thiago já está fazendo uns contatos aqui para tentar levantar, que é de um volante, mas antes o Bruno Amorelli. Essa questão desses jogadores, né, que estão saindo do Palmeiras e vindo para cá, eu acho que passa também por uma tentativa do Palmeiras de fazer uma renovação desse elenco, de oxigenar o elenco. E aí, todos esses jogadores, né, o Dudu, o Rony, que tiveram um desentendimento aí com a Leila e tal, todos eles são salários muito altos. Então, acho que o salário alto influencia para o Palmeiras querer se livrar desses jogadores para ter uma capacidade de investimento de trazer outras peças e fortalecer o elenco. Mas eu acho também que é importante o Atlético estar buscando esses jogadores. Eu acho que até demorou para ir buscar o Rony, porque, olha só, o Atlético teve jogo que ficou naquela dúvida se ia ter um atacante para jogar de lado. Porque o Alisson estava na seleção sub-20, o Coelho tinha saído machucado no jogo contra o Vila, o Júnior Santos suspenso. Então, e aí? O Atlético tem um elenco curto, mas é importante esse movimento do Atlético de buscar o Rony, porque está aumentando o elenco, mas não é só aumentar por aumentar, que foi o caso, por exemplo, de algumas contratações do ano passado, mas está aumentando com qualidade, está qualificando o elenco, está deixando o cobertor um pouquinho mais comprido e com qualidade. Agora tem um detalhe, depois que o Palmeiras que criou essa quizumba com o Dudu, com o próprio Rony e tal, curiosamente, depois da quizumba criada e dos jogadores encostados, o Palmeiras não rendeu. O Palmeiras teve uma queda, jogadores contratados não deram as respostas que esperavam, não estou dizendo todos, mas, por exemplo, o Richard Rios é um baita de um jogador. Já há contestação. Então, mas o Abel fala que está tudo dentro do plano e tudo dentro do projeto O que Paulinho, ele tem pro que Campeonato contratou agora, Paulista. ninguém sabe como é que o Paulinho vai voltar. E eles contrataram um jogador machucado pelo maior valor em negociações da história do futebol brasileiro. Confia no Abel. Não. Mas eu acho que o Abel... Sabe o que eu acho que o Abel tem um Mas, defeito? mas não teve uma queda? Teve. Que é na Teve. O indicação torcedor de tá vendo jogadores. isso, pô. Eu acho É que só tem olhar a tabela de classificação. falhado na indicação de atletas. Alguns não deram certo. E a gente viu isso. Aí é falha? O Merentiel, Flaco Lopes. Cara, tem mais jogadores que não deram certo do que deram. Mas é culpa só do Abel? São os nomes que ele indica. Mas a direção é obrigada a trazer todo mundo que ele A indica? direção entende que o Abel é um cara capaz. Ah, então quando o jogador não der Peraí, certo, gente, você peraí, vai gente. jogar pra cima do treinador. Peraí, vamos Diretor lá. de futebol Calma. não leva a culpa, não. Calma aí. Ti. O Abel é um baita treinador, é o melhor treinador que passou no Brasil no século XX. Estou de acordo. Nós somos 21, né? No século XXI. É o melhor treinador talvez seja o maior da história do futebol brasileiro. Ganha tudo. Só que, velho, ele também erra, tá? Eu não sei se vocês estão sabendo, Sim, mas não, ele ele erra. erra. Isso. E pra mim ele tem um problema na indicação de atletas. Ainda bem que ele erra, que é um sinal. Thiago. Eu ia ter certeza pensando que, que não tava no Palmeiras. que ele ia, Thiago, que ele ia Real ser um androide, né? Na Mas verdade, se ele não essa errasse. questão ela não é relativa. Tem atletas que dão certo em um clube e não vão dar certo em outro. Mas lá tem muito mais que não dá, hein? Eu vou dar um exemplo assim. Só acertar, um tinha que exemplo ser bobo. Um estudado. exemplo bobo, mas é que o Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo, ele não deu certo. Ele não deu certo. Criou inúmeros eu não problemas. vejo assim, não. Aqui, Não deu. Aqui ele Não, eu deu não vejo muito assim. O certo. Flamengo não deu. Não, Aqui eu não ele Eu vejo. acho que ele muito não deu certo. certo fora de campo. Mas enfim, dentro de campo ele foi bem. Cara, mas não deu certo. Igual no Atlético? Para aquilo que o Flamengo É que é esperava igual, dele, ô Ti, para aquilo que o Flamengo esperava dele, ele não deu certo. Ele não é uma contratação que o flamenguista vê, se você conversar com o flamenguista, e aí, você tem saudade do Ronaldinho? Não, não tenho. É um grande jogador, um monstro, um cara que foi multicampeão, mas que aqui não deu certo. Então a questão de dar certo ou não, ela passa por várias estradas até dar certo. Então, quando a gente fala assim, pô, o Abel tem indicado muitos jogadores que não tem dado certo. Velho, o Maluf foi o maior diretor de futebol que eu vi trabalhando de perto. E isso é para muitos. Vários cronistas esportivos, comentaristas esportivos vão dar esse mesmo depoimento que eu estou dando. Foi o maior e errou em vários nomes. Vários nomes. Mas você tem que ver o conjunto da obra. E eu acho que o trabalho do Abel ele é maravilhoso. O Maluf foi o maior executivo da história do futebol brasileiro. Eu queria só mandar um abraço rapidamente. Pois Posso? não. Mandar um beijo enorme para minha tia Ná, que todos os dias me assiste. E hoje ela está lá com a visita da minha mãe. Então, duas mulheres muito importantes me assistindo aqui. Um beijo para vocês. Obrigado por tudo, por todos os ensinamentos. Fiquem com Deus aí. Beijo, Tia Ná. Tia Ná Maria cozinha Helena. pouco. Ela sabe fazer, sabe o que, HG? O quê?
Panetone. Panetone? É. Então nós vamos fazer E o é seguinte, melhor, Tianá. não se compara a nenhum industrial. Ela faz... Vocês têm uma tia que faz panetone? Não, eu não conhecia tenho. ninguém que Pois faz é. panetone. Então, Ô, Tianá, vamos fazer o seguinte, Pega falando essa aí, sério, Tianá, pega essa aí. presta atenção que eu vou meter essa agora e o Valu vai comprar a minha ideia. Tianá, no Natal, nós vamos fazer um volume limitado, porque a senhora, afinal de contas, não consegue fazer um grande volume. Nós vamos fazer um volume limitado que nós vamos comprar da senhora para a gente presentear os colegas aqui da Band. Fechou? fechou. Você fecha isso com a Tianá lá. Fecho. Levanta o Irmão, preço, você faz não- o custo você certinho. não tá entendendo. Tianá, 20, 30, 40, quantos a senhora conseguir fazer? Fechou, Tianá? E se quiser montar uma padaria, fala comigo, que nós vamos montar uma padaria em parceria com a marca Spam, que está vindo aqui para o programa. Ah, é? É, nós vamos montar uma padaria, a marca Spam está expandindo. Então, se você quer montar uma padaria, Tianá, padaria Tianá, padaria da Isso Tianá. dá certo, hein? A marca Spam monta para a senhora, não gasta nada, Gosto do maquinário nome. e tal. Fala comigo que eu ajeito. Panetones da Tianá. Padaria da Tianá. Ô, Tianá, fala comigo uma coisa aqui. Você que é o rei do panetone da informação. Ó, o William... gosto de chocotone. Não, aí você... É outra história. Panetone é melhor. O William Arão vem pro Atlético? HG, então. Não avançou nada. Então, eu conversei com o pai dele segue negando que hoje haja qualquer coisa. Mas o primeiro contato que você fez com uma pessoa do Rony também te negou. Calma, mas no Atlético me dizem que é um nome que agrada. É isso, o Atlético gosta do nome, mas, de acordo com o pai do jogador, ainda não tem qualquer discussão sobre uma possível vinda dele. Mas é um nome que agrada a diretoria do Atlético. Te agrada? Muito. Eu acho o William Arão um baita volante. também gosto. É que o William Arão talvez foi apontado como o patinho feio naquele Flamengo de 2019, mas, cara, ele carregava o piano naquele time. Ele carregava o piano e jogava ao lado de um Gerson, que não é um cara que corre tanto para marcar para trás. Ao lado dele ainda tinha Arrascaeta e Everton Ribeiro, que também não são caras que marcam tanto. O Everton Ribeiro até marca um pouquinho mais do que o Arrascaeta. Então ele carregava o piano num time Então, que era muito. Ele era ajustado. o muito importante, né? Que o Jorge Jesus muitas vezes jogava com o Arão, aí jogava com o Gerson pela esquerda, Arrascaeta mais centralizado e Everton Ribeiro pela direita, Bruno Henrique e Gabigol, né? E ele era esse muito importante. Te agrada, então, aí, Muito. Arão? Eu acho um volantaço, assim. E digo mais, se o Atlético E tenta consegue olhar. trazer pra mim, resolve o problema. É um volante que faz função de dois. E tá? Se tenta for olhar o necessário. esquema do Cuca, se não te lembra um pouco. O esquema, tô falando as peças. A diferença é que ao invés de dois, de um, o Cuca joga com dois à frente, Mas né? eu não vejo esse Mas quem segundo, seria o que é Arrascaeta? Porque é o Gabriel menino, Cuca. né? Eu não vejo o Gabriel Scarpa, Menino tanto assim. sendo esse Não, cara não segundo estamos volante. dizendo que ele tá- Não, às vezes Então, ele vai ele lá. tá É o que a gente comentou hoje, né? O menino ele tá fazendo Mas é que o múltiplas Scarpa tá funções mais- em campo. Ele tá Exato. fazendo diferentes Então, funções você em campo. mesmo já falou comigo. Às vezes o menino faz a do Gerson. Faz. Eu tô falando fazer, assim. Sim, ele sim, vai a gente não tá levar. comparando, só para deixar Ele claro volta nunca pro, mais, pro né? espectador. Isso, então, esse que Não é é uma crítica ao Gabriel Menino, hein? Não é uma crítica. Mas deixando ele claro. precisa melhorar isso para um conceito de equipe, né, Thiago? Não, eu também acho que sim, mas... Talvez o não Cuca estou vai criticando, equilibrar porque isso de uma hoje outra ele tem ido forma, muito bem, eu acho. sem perder o que ele oferece com a bola. E aí você pensa que os outros jogadores vão fazendo funções semelhantes. O próprio Scarpa vai fazendo uma semelhante à do Everton. É que assim, te falta o Arrascaeta, né? Falta o Arrascaeta, falta o Bruno Henrique. Mas fora isso... Usei do Arão, nem, Tem bom. não tem Não, nada mas a ver. O Cuca não tenta Mas não é espelhar o o... comparativo do atleta, é dos do posicionamentos. posicionamento. Não, você que sofre de ejaculação precoce, como é que você montaria o Atlético com Arão? Ai, não vamos falar porque não contratou. Eu estou te pedindo uma gentileza, se você puder me atender. Arão, Menino e Eu Scarpa. gosto do menino. Arão, Menino e no Scarpa. BH. Júnior Santos, Hulk e Coelho, ou Rony. Rony Ban? Ou Hulk, Coelho ou Rony. Não, tem que ser o Rony. O Rony chega e sim, fala. Ele velho. chega pra ser Olha, titular Chega e absoluto. farda. O Rony... Só que eu falei dele Não, jogar. não tô brigando. Só tô te falando que eu acho que o Rony chega e fala Dentro pra ser do contexto. absoluto. Eu acho que quem Rony, senta não é pra o Coelho, mim, eu acho que quem senta é o Júnior Santos. Em termos de característica e leituras táticas, é o jogador que mais se aproxima do que o Atlético está indo contar, tá, pessoal? Do que o Paulinho fazia para o Hulk. Escutou Para... o que o Bruno disse? Não.
que o Coelho vai roubar o lugar do Júnior Santos no time titular. Vai. Ele disse isso. Vai sim, só se for o surrupiar mesmo, né? Porque dentro de campo não tem disse como. isso, cara. Não tem como. É o Bruno me irrita O todos Júnior os dias Santos que não eu vi. mostrou nada ainda. engasgando. Você me irrita todas as vezes que Você você tá vê engasgou, esse programa. pô. Mas é Eu vou muito falar um bom, negócio. é bom. O Bruno é o melhor produtor de rádio que eu já vi na vida. Melhor. Excelente, hein? O Guto vai escutar e vai ficar pé da vida comigo. Mas Não, é o desculpa, segundo, Gutinho. é o segundo. O Bruno é o segundo. O Bruno é o melhor. O Guto é o segundo. Mas o Bruno, ele fala umas bobagens, cara. Não tem a menor possibilidade do Coelho roubar o lugar do Júnior O Santos. Júnior Santos, para mim, é titular absoluto do Atlético. Mas é claro, Pra mim, o só Rony pro chega- Bruno que pra não. mim, Joga o na Rony posição chega e dele, fala. né? Só que é o seguinte, Eu vou fazer isso é o igual que o eu Genta. acho. Eu vou tirar meu tempo Isso e é o que jogar eu nele. acho. Agora, que o Coelho tem aproveitado muito bem Muito as bem. oportunidades tem. Então ele abre um ponto de interrogação na cabeça do Então você Cuca, também isso é acha que o inegável. Coelho... Gente, o mas a gente Coelho tá não falando assiste de- Eu ao acabei de falar, Atlético. você não Estamos prestou falando de uma atenção, né? partida. Aí eu vou usar falei, as eu palavras prestei, do acabei de Valu. falar. O Valu fala que é o campo que tem que responder. E muitas vezes. Pois é. Ai, O Coelho mas tem, o campo vai tem responder. aproveitado Mas muito Mas eu bem. acho se que o tá Rony encaixado, chegasse hoje- tá encaixado, sem ter que esperar assim, resposta do campo. Sem ter que mexer na posição de ninguém. O Coelho, pra mim, é o cara do lado esquerdo, o Júnior Santos do lado direito e o Rony pra ficar do lado Hulk. Ixi, o André tá Pô, metendo mas um 4-2-4 deu 12 aqui no meu jogadores ouvido, aí, hein? caralho. O André acabou de falar, eu iria num 4-2-4. Mas Falei, aí deu ô, louco. 12 jogadores, velho. Ô, louco. Não, é porque ele tirou o Scarpa. Ele tira o Scarpa. Então, você tirou o Scarpa? Não tirei o Scarpa. Aqui. Então, não tirou não, ué. Não, então tem que voltar. Então, ele falou que o Rony é ao lado do Hulk e tem os dois pontas, o Júnior Santos e o Coelho. Então Eu falei, tem que sair tem um. que sair alguém. É porque eu jogaria só com o Arão, né? É, Eu sou- então, é que o André me tiraria falou o menino, aqui. Tiraria o menino. O André me falou aqui. É Arão com Scarpa e 4 Não, homens tá na tudo frente. bem, eu Falei, ô, tiraria. louco, quem marca esse Tiraria. time? Não, aí Mas eu se acho- é a falou, primeira não, briga, marca. Aí eu vou eu ficar acho- sem conversar com o Valor. Júnior Santos, Não, mas ele não Rony, joga assim, não. Hulk e Coelho. Falei, ô louco, mas ele Scarpa não joga, pô. Ele tiraria o menino. Tiraria o menino, então entendi. Não, eu cortei relações com o Valor. Tá tudo Daqui bem. até o fim do programa não me refiro a ele, não dialogo com ele. Agora eu acho que para vocês também, inegavelmente, se o Atlético traz o Arão, um nome indiscutivelmente de muita qualidade. E é importante o Atlético trazer um jogador da qualidade e das características do Arão, especialmente se concretizar a saída do Otávio para o Fluminense. Né? Que está perto de acontecer. Bem que é o perto de único volante que tem essas características, né, de ser o primeiro volante mais marcador, né, do elenco. Então, o Atlético, se realmente negociar o Otávio, tem que trazer alguém, pelo menos aí do nível do Ô, Ilharão. Bruno, e eu vou pegar o que o Valu falou hoje lá na rádio, com a gente, no Band News na área. O Valu comentou, o Arão é melhor do que o outro que o Atlético estava procurando, que era o Gregory. Pra mim, E eu concordo. é bem melhor. E eu concordo inclusive. com você. Então, isso aí é um movimento do Atlético muito bem feito. Se a gente criticou em vários momentos, a gente tem que elogiar. Caso o Arão venha, é um movimento muito bem feito pela diretoria do Atlético. Nós precisamos, de fato, destacar que a venda do Paulinho para o Palmeiras, é que o Patrick a gente ainda não tem margem para ver o que pode apresentar aqui. O dinheiro que veio pelo Paulinho, machucado, mais 2 jogadores, o menino tem me agradado muito. A contratação do Natanael, uma indicação do Cuca, né? A contratação do Natanael, o Júnior Santos, o Coelho, daqui a pouco o Rony, e se vem o Arão, me agrada muito. Ó, melhora consideravelmente Nossa, muito. esse time em relação ao ano passado. E aí nós estamos falando de nomes, porque em campo, principalmente defensivamente, o Atlético tem me agradado muito. É que só é importante a gente separar, né, HG, que não foi o que você disse, mas assim, isso tudo que está acontecendo, caso venha se concretizar, não foi somente em decorrência do dinheiro da venda do Paulinho, tá? Eu ainda sou um cara que... Ah, você acha que foi uma boa venda do Paulinho? Não, eu não acho. Não acha que foi uma boa Não venda? acho, não acho. Eu também acho que não foi boa, não. Por conta da idade. Foi ótima. Isso, tudo bem, exatamente. Eu Não ainda sei, garotão. não acho, nesse sentido, tá? Ai, vou defender o valor, Não, cara, sou é muita... advogado É dele. muita... É o meu trabalho mais fácil, ser o advogado do Valu. Cara, foi um dinheiro muito alto, né? E vieram 2 jogadores, né? O menino a gente já tá vendo a Mas resposta. eu não faço então, conta com as finanças do clube, esses né? Eu tô valores- falando eu acho que o valor- tecnicamente, é jovem. Cara, que eu acho o Paulinho um mega jogo. Eu acho que você pode juntar o Coelho, o Rony e o Júnior Santos. Não. Eles não chegam a 60% do não, Paulinho. não. Cara,
Cara, Peraí, é o Paulinho ou o Neymar? Tianá! eu posso ter minha opinião, você vai o fazer. Paulinho Tem que ou o comer esse Neymar? menino e botar no panetone, velho. Eu posso ter a minha opinião, você vai vambora. fazer igual É o Paulinho ou o os Neymar? guerreiros do Instagram que aparecem no direct. Os guerreiros Não, mas você tá tratando o Paulinho como se fosse o Neymar, Valor. Eu não queria nem conversar com você daqui até o fim do programa. O Neymar tá lá. Mas você me obrigou a conversar Tudo com você. bem, Você cara. fez isso Eu acho o Paulinho um baita jogador. errado. Um baita jogador. Cara, não, o Paulinho também, eu também acho o Paulinho um baita Não, jogador, mas mas é- ele não é melhor do que os três juntos. Aí me vem o Guto, Os aí me três vem o juntos, Guto cara. aqui no ponto e fala assim, Valu não tá sozinho nessa não, tô com ele, ou seja, tá, dois se- errados. O Gutão falou isso? o O Guto. Gutão Irmão, falou isso? o cara que os três o são cara, errados. Não, irmão, Gutão. o cara que arrasta avião falou Eu acho que eu- a gente tem que analisar essa venda do Paulinho por dois prismas. Se a gente for olhar em termos imediatos, foi bom. Que o Atlético não ia poder contar com o Paulinho nesse começo de temporada e trouxe pelo menos o Gabriel Menino, que tem rendido bem, reforçou o caixa do clube. Agora, olhando em longo prazo, eu não teria vendido o Paulinho. Se o Paulinho tivesse hoje em condições de jogo, se ele não tivesse lesionado, eu não negociaria o Paulinho hoje. Mas, pensando que o Atlético precisava alargar o seu elenco, aumentar o elenco e precisava de fazer dinheiro, olhando por esse lado, eu acho que foi uma boa E transação. o Paulinho só tem 24 anos. Só não pode ser vendida a história de que o dinheiro do Paulinho montou esse time. Não, isso aí não é, né, o papo Sim, real. não. Ajudou, mas não é quando você vende um jogador e a partir dessa venda montou todo ele. Não vai aí é ser. mudança. Não é vai muda- ser essa história. Não, é mudança de rumo da própria direção. A direção percebeu que da forma que estava caminhando, o Atlético não ia fazer uma temporada na média que eles esperam. O Atlético precisava sim de nomes, de reforços, de jogadores que chegam para ser titulares. Então tudo isso, eu acho que foi... Pode ter acontecido até o efeito do Paulo Brax. A gente fala do Cuca, mas o Paulo também pode ter trabalhado nos bastidores para, gente, a gente precisa movimentar, precisa sim de reforço. Precisamos atender o técnico Cuca, que desde a apresentação dele cobra reforços. Porque aportes por aportes, né, se a gente for colocar numa balança, o que ficou para o Atlético da venda do Paulinho foi algo em torno de 13 milhões, né? Próximo de 14, 12,5, né? foi alguma coisa assim? O que o Atlético vai fazer dentro dos próximos anos ou meses com relação a banco é um valor muito superior a isso. Sim. Né? Então, Essa não é- declaração do Valu me obriga a beber. Fica à vontade. Me obriga a beber. É com gás ou sem quarta gás? nesse horário. Essa eu não sem bebo. gás, é aquíssima, gente, isso é água, tá? Só pra Eu gosto da deixar claro. vermelhinha, que ela é com gás. É, com gás. Aliás, a água mais pura, mais um produto da Ecobir, a água mais pura do planeta, que é a aquíssima. Deixa eu dizer uma coisa aqui, presta atenção. O Vene Casagrande, o GE, o Thiago, todo mundo que apurou, dizendo que o Rony estava já tratado e aí estavam já falando aqui em data de anúncio e tal. Aí, o Vinícius Nicoletti, da ESPN, deu que o Vasco tinha jogado areia e eu recebi agora uma informação, do meu chefe lá de São Paulo, da Band. Seguinte, que está me dizendo aqui que o André Galvão, da Rádio Transamérica de São Paulo, assumidamente, ele foi colega nosso da Band, assumidamente palmeirense, muito bem relacionado, está cravando lá na Rádio Transamérica de São Paulo que o Rony desistiu do Atlético e afirmou que vai para o Vasco. O André Galvão, tá, pessoal? Então eu tô falando que o Nicoletti e o André Galvão dizendo que ele vai para o Vasco, o Mário Marra, o Vene Casagrande, o Thiago Fernandes dizendo que vem para o Atlético. E aí tem uma situação aqui de que o projeto do Vasco, e aí é aquilo que o Valu falou, né? Talvez o Vasco tenha oferecido um valor maior, está dizendo que o Vasco só precisa passar as garantias financeiras e que o Pedrinho está negociando pessoalmente com o Rony. Quem falou foi o Thiago, na verdade, só para fazer justiça. O quê? Ó, uma Da situação coisa do Vasco. Isso é uma pessoa do Rony. Não estou conseguindo enxergar. É que eu querido. boto ele muito. A iluminação do celular. Eu muito sou baixa. cegado. Deixa eu ver. Tô só aumentando a iluminação pra você. Não lê alto, não. Vamos tentar Pera avançar aí. mais um pouquinho. Então, vamos tentar avançar mais um pouquinho.
Mas pra gente ver se Que vai... loucura que virou isso, hein? Tá todo mundo querendo. Cara, eu quero por só isso que falar os um ca- negócio, deixar Por bem isso que os claro. caras pedem cara e a turma paga. Mas, Mas eu avisei. Período. Eu avisei. Você falou. deixa eu só falar um negócio Período, aqui. vai demorando 12 de demais, vai fevereiro. apertando. Deixa eu só falar um Vai negócio comprar uma aqui. passagem de uma O Palmeiras semana antes de tá assim, viajar ó. e um ano antes O de Palmeiras viajar. está rindo, rindo à toa, como diria Deixa eu só o falar um saudoso negócio sobre Pinguim. isso. O Atlético não pode perder hoje uma negociação pro Vasco. Hoje não. Eu reconheço. Vai o tamanho pegar do mal se Vasco. perder? Mas até Eu onde vai reconheço o tamanho perder do pelo Vasco. clube e vontade do atleta, Thiago? Então, a gente mas tem aí, que, aí a gente meu tem irmão, que é tentar uma hora que colocar você uma olha equação. e fala assim, peraí, se o Rony tá preferindo jogar no Vasco hoje, o Vasco de Eu hoje... concordo com você, o atleta tem que bater do o que no martelo e falar, meu irmão, Atlético, não. Tem alguma coisa errada com o Atlético. Não pode perder uma negociação pro Vasco, cara. Vai Não, saber mas se pode, tem alguma não pode. ligação. Aí é pessoal. questão de Isso é muito valores, não, difícil. velho. Então, velho, não Vamos- pode perder uma negociação Então, mas pro vamos Vasco. lá. Hoje não você dá. em um ponto. Hoje não dá. Ô, Ti. Gente, eu reconheço a grandeza Ti. do Vasco. Ti. Reitero isso. Ti. O Vasco é enorme, Ti. gigante. Você já mas falou, não pode perder. Você já falou os valores do Rony lá no programa, lá na rádio. trouxe aqui também. Isso. 6 Então, mais 2. Vamos lá. Então vamos lá. Não, tô falando de salário. Salário. Ah. O salário dele era 900 lá no Palmeiras, que eu já acho um absurdo. Tinha um gatilho pra aumentar pra 1.200. Beleza. Ele pediu ao Atlético 1.4. 1.6. Mas só sai 1.4, não é isso? Não, sai menos de 1.6, mas um pouco mais de 1 milhão. Então Eu não vamos sei lá. qual o valor exato. 1.5. Vamos ficar no meio termo? 1.5. O Vasco pega e fala, eu vou te dar 1.6 ou 1.7. Uai, ele vai pegar e falar, pô, 100 mil a mais, 200 mil a mais, eu vou pro Vasco. Aí é isso que o valor tá falando. Aí é a escolha do jogador pela parte financeira. E não pensou no projeto. Não, mas se Meu irmão, não mas tiver, aí- mas se não tiver Não, mas dado o Atlético pessoal, 100 pode mil ser reais, tiver na dado linha pessoal, financeira. eu tô um pouco com o Thiago nessa, porque nessa altura do campeonato até, e aí eu tô falando da necessidade do Atlético. O Cuca quer muito o Rony, não quer? Muito. Cara, já ligou pro Não, cara. e tem uma outra situação. Se chega no momento em que, sei lá, a diferença é 100 mil, cara, vai. pô, porque assim, o Atlético já O que deu. nós estamos falando O nesse Atlético valor, já vai. deu passos que a gente considera sem fazer conta, Já com tá dinheiro. pagando mais do que deveria pela contratação do jogador, Isso, gente. de uma Muito maneira mais. geral. O Ryan isso. tava pagando 6 Então- milhões de euros. então Muito agora- mais. O Atlético tá pagando 6 mais 2. Eu acho que no ponto que tá, assim, seria muito prejudicial. Não estamos tratando o Rony aqui como o novo Abedi Pelé. Você lembra de quando o Abedi Abedi Pelé, Pelé jogou no apareceu? Olympique do Marseille. Essa aí eu puxei lá dos primórdios. Gente, mas é a necessidade do clube. A questão é, o Atlético tem condições de ir na direção de outro atleta com as características do Rony neste momento, e aí a gente não pode falar que o planejamento foi errôneo, porque se colocar numa situação dessa no dia 12 de fevereiro, com a janela fechando dia 28, é errado, né, Thiago Você Fernandes? meteu o planejamento Eu errôneo. não acho que o Errôneo. Você usou o nome Eu do atleta acho que na o planejamento palavra. não Só os gênios foi- conseguem isso. Eu acho que o planejamento não foi Tá equivocado. certo. Então, Eu acho que o planejamento está dentro do que nós estamos acompanhando no Beleza, futebol brasileiro irmão. com todo Legal, mundo. fera. Já viu, cara? Quando alguém manda mensagem pra você te esculhambando, você mete um legal o planejamento fera. do Já fiz isso. Cruzeiro Eu sei que também você faz. tem o seu lado errado, Thiago. Não é correto um técnico, E outra um time coisa, chegar, é o padrão um time chegar do no futebol brasileiro. Eu E não outra tô coisa. falando das contratações, mas o planejamento do Cruzeiro é errado. E Eu na tô linha- dizendo, é o não é terceiro. não, não é não. Então tá normal Não um é time não. ter o terceiro Você tá técnico errado. na 8ª rodada Você do tá Campeonato errado. Mineiro. Tá Não, bom. o errado bom, do Cruzeiro, o Thiago. maior erro do Cruzeiro Tá bom. foi em relação ao planejamento foi a questão do Diniz. Nós concordamos em relação a errar sobre o Diniz. Só que isso não faz com que o planejamento do Cruzeiro seja errado. Tá certo. Tem erros, é diferente. O planejamento do Atlético é a mesma coisa, tem erros. Não está errado o Aqui, ó, planejamento. Mas aqui, A gente na trata o linha do que o planejamento Valu- todo. Informação. A Joana de Assis também acabou de postar falando que ele está eu sei quem passa ele essas tá coisas. indo para o Vasco com um contrato de 4 anos. Lembrando, o contrato dele com o Atlético, num primeiro momento, era de 3 anos. Então pode ser aí a diferença dos acordos. 29 anos. Agora, com o Vasco, outra coisa, contrato gente, de é na 4 linha do que o anos. Valu falou. O Atlético não vai ter tempo de buscar alguém da característica do Rony. Então, o Atlético teria que chegar e falar, você quer 4 anos? Toma 4 anos. Você quer X de salário? Pega. Porque agora o Atlético vai ter que correr atrás do mercado, vai correr o risco, porque vai estar inflacionado, o mercado já está inflacionado. O Atlético, precisando de contratar de última hora, vai correr o risco de pagar mais caro num atleta que vai entregar menos do que o Rony, porque o Atlético precisa contratar. Falta mais gente dessas características no elenco. Então, se não for o Rony, vai vir outro. Talvez pior e talvez até mais caro do que estaria saindo o Rony. Então, o Quem fica Atlético com não essa pode. necessidade, perde a capacidade. Fala negociação, mas é entre aspas. Você está querendo comprar essa altura do campeonato
urgentemente, porque a janela vai fechar e só vai se abrir no meio do ano. Negociação é quem planejou começar a conversar com os jogadores desde dezembro, desde novembro, em alguns casos. Não agora. Agora não tem negociação. Agora é necessidade. E o Palmeiras, para piorar a situação para quem está precisando, o caso do Atlético e do Vasco, o Grêmio parece que já ficou para trás nessa corrida, o Palmeiras, olha, claro que eles gostariam de desfazer do Rony, é muito importante o que o Bruno Morelli disse da situação do salário, mas se o Rony ficar lá, o orçamento do Palmeiras não está comprometido para 2025, não. Então eles não têm essa emergência. Então, Thiago, é muito complicado. olha, E nem o Rony eu tem, tô- porque ele tem um bom salário lá. Então, para ele, tipo... Ó, eu discordo do Thiago num ponto, tá? Eu entendo que o Rony é um bom jogador, agregaria muito ao Atlético e tal, mas não acho que o Atlético tem que fazer todo o esforço do mundo, dar mais um ano de contrato, aumentar salário. Já fez pra loucura trazer. já, HG. É porque Já eu acho que a dobrou a loucura esquina já da foi loucura, feita. então. Agora, eu tô conversando com uma pessoa aqui, olha se essa fonte aqui é do meio e tem cabedal pra né? Aí eu perguntei, Rony parece que fechou com o Vasco. Aí ele, não fechou com ninguém. Palmeiras só tem uma proposta oficial. Aí eu perguntei, bom, se só tem uma proposta essa oficial, pessoa. eu também amo. Eu pergunto, Sério, eu amo. não, isso aqui... Eu sei. Então, o que que acontece? Essa pessoa que eu estou falando aqui, o Thiago acabou de ver, pô, falou que o Palmeiras só tem uma proposta oficial. Só que a Joana de Assis, meu irmão, que é uma figura seríssima, deu a informação agora, cravando. E o André Hernan também. E o André Hernan também. Rony fechou com o Vasco, 4 anos, agora está na mão do Palmeiras. Não tem nada grande. Veja bem, ela fala que fechou com o Vasco, mas está na mão do Palmeiras. O que o Palmeiras quer? Garantia para receber. O Atlético, pelo que me consta, o Atlético pagaria esses valores aí, ou reduziria do valor que tem para receber, ou pagaria à vista, não é isso não, Thiago? Não pagaria a vista. O Atlético não, o Atlético pagaria é dividido, parcelado. Cara, meu ponto aí é, beleza, o Rony fechar com... O Rony dá ok pro Vasco, ok, é o direito do Rony. Agora, eu tô surpreso do Vasco superar essa proposta do Atlético, que pra mim é muito boa. Xiii! Tem um outro time agora que entrou no negócio do Rony. O Palmeiras está feliz. Ó, Tem um falei, terceiro cara. time que acabou de enviar uma proposta oficial O ao Grêmio. Palmeiras pelo Rony. O Grêmio. Vou falar daqui a pouco. É porque o Grêmio sempre falou que Atlético Não, o Grêmio eu já coloco no automático. É, o Sim Grêmio. para Ah, eu todos. quero O Grêmio também. é sim para Grêmio todos. e o Inter. Aqui, sabe aquela história CM, do cara? né? Sabe aquela história do cara que você tá comendo alguma coisa? Dá um pedacinho, você tá tomando uma... Pô, tem cara que pede Dá um pouquinho. beirada em Yakult. Pois é, dá um pouquinho desse acute aí, pô, não, isso aqui é colírio, pica um pouquinho aqui, então o Grêmio tá desse jeito. Não tô dando conta, não. Peraí. Aqui, ó. Hoje, às 9 da manhã, o Palmeiras só tinha em mãos apenas uma proposta oficial. O Palmeiras, vou falar daqui a pouco de quem que é, porque tem um terceiro time querendo o Rony. Palmeiras agora é a solução do povo. Ó, informação. Gente, essa fonte aqui é extremamente confiável. Acabou, e a gente muito importante no meio da bola acabou de escrever aqui. Você vai ler, você vai ler, eu quero que você leia. Qual que é a última mensagem aqui? Ninguém tinha feito proposta até hoje às 9 da manhã. Palmeiras só tem uma proposta oficial. Pelo Rony. Sabe quem que é? O terceiro clube? É, o além terceiro do Vasco? Ué, só tem uma proposta Não, oficial. não, peraí, mano. Nós estamos falando aqui do Atlético e do Vasco, né? Sim. Eu tô na sua Mas vibe. proposta, então eu tô anexando Não. um terceiro clube, eu tô anexando um terceiro clube e esse apresentou uma proposta oficial hoje às 9 da manhã. Sim. É o Fluminense. O Fluminense já tinha feito. O Fluminense já tem esse processo com o Fluminense há um tempinho. Até hoje, Deixa eu te 9 falar da um manhã, negócio. a única proposta oficial Tá. lá na então, mesa às da 9h01 Leila. chegou a do Atlético. Então, Isso. Aí a pessoa do Palmeiras disse que hoje, às 9 da manhã, o Palmeiras tinha uma proposta, o Palmeiras, não é o Rony não. Que era da porque semana o assunto passada. estava sendo tratado com o Rony, tanto que a Joana de Assis falou que com o Rony o Vasco já está acertado. Só para Que completar agora uma falta o situação, Palmeiras dar o ok. Então, com o Rony, clube com clube, até hoje, 9 da manhã, segundo o que me consta aqui, e essa pessoa do Palmeiras confirmou que só tinha do Fluminense. Só para te dizer aqui, o Palmeiras hoje não tem nenhuma proposta melhor que a do Atlético sobre a mesa. Valores.
Valores. A melhor proposta para o Palmeiras é a do Atlético. Eu não sei como é que está a situação do Rony. A melhor proposta de clube pela venda do Rony é a proposta feita pelo Então, Atlético, que é de 6 agora milhões de euros, cabe ao atleta. mais 2 milhões de euros de bônus. Não me parece, não sei a impressão dos amigos, que, claro, desde que não sejam Que delícia valores essa novela. muito, Adoro muito isso. distantes, que o Palmeiras deve respeitar de bom grado aquilo que o atleta achar melhor. Repito, achar melhor para si, desde que não haja uma distância muito grande nos valores a receber. Eu não acho que o Palmeiras, a essa altura do campeonato, faria também esse tipo de movimento. Não sei o que vocês acham. Não estou falando de 2, 3 milhões, de repente se a coisa... acho que parece estar com um diálogo bem afinado o Palmeiras com relação ao que o Rony quer em termos salariais, e desde que não seja muito distante o valor a ser recebido pelo clube paulista, acho que deve ser respeitada assim. A decisão do Atlético. Isso, Sim. sabe? Ó, olha a maldade na mente das pessoas. Olha o Daniel Almeida aqui, direto do Mississippi. O Vascão já está contando com o dinheiro da venda do João Vitor para contratar o Rony. Espero Que que não. maldade! Espero que não.